E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto do nosso bate-papo é respeito sim, violência não. A gente vai falar rapidamente aqui sobre a violência contra a mulher, né? Essa erva daninha que assola aqui a nossa sociedade, né? E eu, particularmente, né, como todos sabem, para quem não sabe, sou pai de 2 meninas. Esse é um assunto que me preocupa bastante, além de pai como cidadão também, né? E a violência contra a mulher é algo que parece que está intrinsecamente ligada, né, ou embrenhada nas mazelas da nossa sociedade. É um negócio que não para de crescer, né? Vou trazer alguns números aqui do INSPE para vocês, é bastante interessante, né? O primeiro número é o seguinte: em 2018, perdão, a média era de um homicídio no estado do Rio de Janeiro, quase que um por dia, né? Foram 350 casos para 365 dias do ano. E aí o número cresceu em 2019. E pasmem, pessoal, pasmem. Em 2020 existe uma tendência de crescimento de quase 50%. Alguns especialistas, né, atribuem isso à pandemia, né? O que é ridículo, que é patético demais isso, né? Mas é um fato. E isso até virou motivo de polêmica aí nas redes sociais, né? Mas a gente realmente vem numa taxa crescente de violência contra a mulher, né? A doutora Adriana, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho, para não dar o spoiler errado. A doutora Adriana Pereira Mendes, diretora do INSPE, acredita nesse crescimento do número de 50%. E essa matéria veio no G1, também no Bom Dia Rio lá. E ela traz alguns números consigo, né? Que eu vou aqui trazer para vocês, tá? 82% das agressões são cometidas pelos companheiros ou ex-companheiros. 78% dos casos acontece dentro de casa. 44% das agressões são motivadas pelo término da relação, né? Agora, olha esse número: 58% das vítimas são menores de 18 anos. 68% são vítimas negras. E aí eu vou trazer aqui uma frase do Papa Francisco para refletir, né? Toda violência infligida às mulheres é uma profanação de Deus. Forte, né? E nós não podemos nos calar, né? Porque é um problema, como eu disse lá no início, que está enraizado, né, na nossa sociedade. Um outro detalhe interessante, que a gente sempre, afinal de contas, a gente está falando para um público católico, e a gente não pode deixar nunca de meditar a palavra de Deus, né? Existe uma passagem em Efésios, né, a carta de São Paulo aos Efésios, que eu vou colocar aqui embaixo, né, para vocês lerem e meditarem, capítulo 5, do 21 ao 28, que algumas pessoas fazem, né, uma meditação errônea do texto sagrado, né? Quando ele diz lá que a mulher deve ser... Vou ler aqui só esse trechinho para você, né? Mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, né? E qual é a grande questão disso? Essa análise alegórica e superficial que se faz da palavra de Deus, sem se transportar para o contexto histórico, para aquele mundo bíblico em questão, né? Para o mundo que o hagiógrafo vivia naquele momento, é extremamente perigoso, porque você pode levar uma interpretação errônea, né? E jamais, nessa epístola, São Paulo quer promover algum tipo de ideologia falando da desigualdade. São Paulo não quer isso, né? O que São Paulo faz nessa epístola é uma exortação ao amor contra a concupiscência
e as conversões carnais, né? Conversações carnais. Jamais ele vai fazer isso. E aí, a gente lê aquele primeiro trecho, né? E não lê o segundo trecho. Por isso que é importante meditar a passagem inteira. A gente lê, né, esse versículo 22 do capítulo 5, mas a gente não lê o versículo 25, que diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E aí eu faço uma pergunta a você, marido. Você está disposto a entregar a sua vida à sua mulher como Cristo se entregou pela sua igreja? Forte isso, né? Então, meus irmãos, e qual é o caminho, né? A violência está aí, qual é o caminho? A gente tem que trabalhar com duas bases, né? Isso, lembrando que isso é a minha opinião, porque eu não sou perito em assuntos jurídicos, mas, como cidadão esclarecido que sou, o primeiro caminho é a educação, né? A educação é a grande arma para atenuar esse assunto, para buscar a solução desse assunto. E quando a gente faz um paralelo em cidades onde a educação é muito desenvolvida, é inversamente proporcional à taxa de feminicídio, né? Mas isso a gente resolve para gerações vindouras. E para agora? Agora é uma questão judiciária, né? Violência contra a mulher, ou contra qualquer classe, ou contra qualquer pessoa, mas especialmente a mulher, que aqui é o assunto, é um crime. E a gente precisa ser mais assertivo quando trata com a criminalidade, né? Primeiro, que a gente precisa colocar aqui que houve um grande avanço com a imputação da Lei Maria da Penha, mas ela não se mostra eficaz. Aí você começa a adentrar nos pormenores, você vê que em cidades acima de 20 mil habitantes, existe 91% dessas cidades não tem delegacia especializada com serviço. Então, você vê que a gente acaba atingindo uma minoria. E a gente poderia falar também na mudança da legislação, onde a medida socioprotetora pode ser substituída por uma reclusão do agressor. A gente não pode esquecer que temos que ter um plano, tá difícil hoje, um plano de ressocialização do agressor. Isso tudo temos que pensar numa medida eficaz jurídica para o assunto supracitado, senão a gente não vai conseguir. Aí, para gerações vindouras, a gente tem que ter um trabalho educacional forte nas escolas com ensino primário e ensino secundário. A gente tem que ter um trabalho educacional acompanhando ONGs, delegacias especializadas junto às universidades, né? Afinal de contas, a palavra convence, o exemplo arrasta, né? A gente tem que tratar esse assunto com mais firmeza nos projetos da Igreja Católica, né? Nos projetos à luz do cristianismo. Cito aqui o EPVN, o ECC, o EAC, o batismo. Esse assunto tinha que estar sendo abordado ali, né? E isso ajudaria, né? Muito. E nesse momento que nos cabe, tem um ditado popular que é antigo: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Errado. Em briga de marido e mulher, denuncie. Telefone 108 eu vou colocar aqui, né? E a nós, maridos, nos cabe ser exemplos aos nossos filhos, às nossas filhas, de maneira a vivermos como homens amorosos, respeitosos. Vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Essa é a mensagem final. E sal torto aqui, mas não contra a violência à mulher.